Você está feliz com Jesus? Glória a Deus, que bom. Bom que você está feliz com Jesus. A outra pergunta mais séria é: e Jesus? Está feliz com você? Se para pensar, você responde para você mesmo, conversa com Jesus. Meus amados, hoje nós, com muita alegria, vamos dar início a uma nova série de mensagens, as próximas, a contar de hoje, as próximas 7 quartas-feiras, hoje e mais 6, nós estaremos abordando sobre uma série de mensagens sob o tema sinais. Sinais. Já eu vou tecer maiores comentários. Esta série é baseada nos 7 milagres que Jesus operou e estão registrados no Evangelho segundo escreveu João. Pastor, mas foram só estes? Não. A gente vai falar alguma coisa a mais. E hoje nós estaremos falando sobre a transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus registrado no Evangelho de João, no capítulo 2. E para isso eu quero convidá-los a juntos lermos o que está registrado em João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Transformação da água em vinho, que poderíamos também dar o tema dessa mensagem de hoje: o Senhor da qualidade. O Senhor da qualidade. João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, a leitura que está aí projetada está na Almeida Revista e Atualizada. A epígrafe, o tema dessa passagem é as bodas em Caná da Galileia. O texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, aos empregados, aos garçons: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche teus olhos, por gentileza, e ore junto comigo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem realizado neste culto e aquilo que já temos visto, ouvido, sentido, experimentado nesta noite. Daqui para frente, doravante, Pai, nós estaremos ministrando a Tua palavra, e que esta palavra, ela seja uma semente poderosa em nossos corações, e encontre neles, em nossos corações, em nossas mentes e almas, terra fértil para a germinação da Tua palavra, dando bons frutos para a glória do Teu nome. Que sejamos orientados, dirigidos, capacitados, até mesmo confrontados, mas que saiamos daqui hoje debaixo de uma palavra poderosa que vai provocar e instigar ainda mais a nossa fé em Tua poderosa mão. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Meus queridos, eu acredito que todos nós, ou quase todos, sabemos o que é um milagre. A palavra milagre vem de um substantivo, de um vocábulo latim, miraculum. E isso significa maravilha, prodígio, coisa extraordinária, aquilo que sai do ordinário, que sai do comum, que sai da normalidade, algo que extrapola essa normalidade, um fato sobrenatural que se opõe às leis da natureza, algo que foge do senso comum, algo que o homem não pode fazer, algo que o ser humano não tem capacidade, nem poder, nem autoridade para realizar. É algo que transcende a nossa limitação humana e só pode ser operado por aquele que está sentado no trono de glória. Ao revisar essa mensagem hoje, pela manhã, quase chegando na hora do almoço, eu me lembrei de um testemunho que eu li alguns anos atrás, de um pregador latino, aqui da América do Sul, chamado Ausêncio Gonçalves. Ele nasceu em 1930 e pouco, e na década de 70 ele contava com aproximadamente 40 anos. Salvo engano, ele faleceu em 2012. Mas foi um homem de Deus, um pregador avivalista, um homem usado em prodígios e maravilhas. E ele estava em Quito, capital do Equador, para uma série de mensagens, uma cruzada. E houve uma grande divulgação. A palavra de Deus estava sendo anunciada nas ruas daquela cidade, com equipamentos de som, com carros de som. E a reunião era em praça pública. E naquela primeira noite ele pregou e muitas pessoas foram salvas, resgatadas para a glória do Senhor pelo poder do Evangelho. Novo anúncio foi feito e na segunda noite mais pessoas, uma grande multidão, pastor Renato, estava lá reunida para ouvir a mensagem. E novamente a palavra foi pregada por Ausêncio Gonçalves e muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas entregaram a vida para Jesus. E ao final daquele culto ele disse: amanhã, o último dia da cruzada, eu quero simplesmente motivá-los, desafiá-los a trazerem enfermos, pessoas desacreditadas, desenganadas pela medicina, porque Deus vai curar aqui em praça pública para a glória do seu nome. E o triplo da multidão dos primeiros dias estava lá reunida em praça pública. E ao pregar a palavra, outras pessoas, tantas foram ao altar entregando a vida para Jesus. E ele disse: e agora nós vamos convidar as pessoas doentes para virem aqui. E foi uma multidão à frente. Mas em meio àquela multidão havia uma mulher desesperada, com um menino em seu colo, com a cabeça enfaixada, pastor Elismar, na altura das suas orelhas. E ela gritava: por favor, tome meu filho em seus braços e ore por ele. E ele disse: por favor, suba aqui. Conseguiram ajudá-la. Ela levantou, foi até ele, e ele perguntou a ela: qual é o problema do seu filho? Ele disse: meu filho nasceu sem as duas orelhas. Ele não tem essa cartilagem. E os médicos disseram que a década de 70, por estudar, por ler, você sabe que a questão da cirurgia plástica ainda é muito incipiente, muito superficial, rasa, não tinha essa capacidade que nós vemos nos dias de hoje. Estava vendo um amigo esses dias fazendo os trabalhos, apresentando os trabalhos dele na internet. As impressoras hoje são em 3D. Gente, alguns anos atrás isso era impensável, isso era coisa de Matrix, isso era coisa de Exterminador do Futuro. E hoje a vida está imitando a arte. Mas naquela década, década de 70, pastor, as coisas eram difíceis, complicadas, incipientes. Salvo engano, o primeiro transplante de coração feito no Brasil foi na década de 70 pelo Dr. Zerbini. Quando em outros países isso já estava sendo praticamente uma
conduta normal. E ele perguntando a ela, ele nasceu sem as orelhas? Sim. Pois então nós vamos orar. E Deus vai fazer essas orelhas crescerem aqui diante dos olhos. Pode desatar a cabeça da criança. E um homem gritou, dizendo-se, não, isso é charlatanismo. Ele disse, quem foi que gritou? Perguntou o pastor Ausêncio. E o homem levantou a mão e disse, vem até aqui. O homem subiu na plataforma e perguntou também, quem é o senhor? Eu sou o médico do menino. Fui eu quem disse que não há condições desse menino simplesmente ter qualquer solução para o seu problema. O pastor Ausêncio disse, pois diante dessa palavra, nosso Deus disse para desatar a cabeça, porque nós não precisamos nem orar, porque o milagre está acontecendo agora. Não faça isso, a mulher vai fazer. E a mulher com fé, aquela mãe daquele menino, começou a desatar a cabeça do menino, tirando as ataduras. E aos olhos de todos que estavam lá, viram brotar, como se fosse um caroço, um botão, de uma rosa, de uma flor. E o pastor, o pregador disse, isso já estava aí? Disse, não tinha nada. Então vamos continuar adorando. E começaram a adorar, a celebrar. E aquele botão de orelha começou a abrir diante dos olhos de todas aquelas pessoas, como se fosse uma rosa, uma flor abrindo. E todo mundo glorificando, e o médico de joelhos dizendo, eu também quero este Jesus que fez esse milagre. Isso é milagre. Isso foge do ordinário, foge da normalidade. Infelizmente, queridos, tem muita gente cética, incrédula, que não acredita, não crê em milagres. Acreditem, houve até um teólogo alemão, cujo nome era Rudolf Karl Bultmann. Seu pensamento teológico tinha a intenção de desmitologizar a Bíblia Sagrada e os milagres registrados na Bíblia. Para ele, queridos, todos os milagres registrados na Bíblia são mitos. O povo de Israel não passou a pés enxutos, atravessando o mar vermelho para ir para Israel. Os milagres que Jesus operou, registrados na Bíblia Sagrada, para eles são mito, não aconteceram de fato. Foi uma tentativa, um empenho dos escritores dos evangelhos, forçando uma interpretação. Na verdade, eu até anotei aqui para ele, para Bultmann, e aqueles que defendem até hoje essa interpretação, Jesus Cristo nem teve existência histórica. Para eles, que seguem a teologia de Bultmann, Jesus nunca existiu. Ora, Jesus sendo o próprio Deus encarnado, o próprio Deus descendo do céu em forma humana, é por si só razão suficiente para os céticos incrédulos considerarem isso como uma superstição. Para eles isso é inaceitável. Se os milagres para eles não são aceitáveis, que dirá Deus descendo do céu em forma humana na pessoa de Jesus? Só que para terror desses incrédulos, os fatos são ainda mais contundentes, pastor Elismar. Jesus não apenas é Deus encarnado, mas ele foi concebido no ventre de Maria de modo sobrenatural. Mais que isso, ele realizou milagres durante sua vida na terra, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e foi recebido no céu, e para a sua glória ele está presente neste ambiente aqui, comigo e com você, em nome de Jesus. Walter Wink, um teólogo americano, disse: Jesus é tão diferente de tudo que conhecemos, que se ele nunca tivesse vivido, nós não teríamos condições de inventá-lo. Jesus é surpreendente. O simples fato de você mencionar o nome de Jesus, a atmosfera ao seu redor tem alterações para a glória do nome do Senhor. Mas o milagre, queridos, não é um fim em si mesmo, não é um objetivo final. Por mais que nós entendamos que o milagre é o alvo, é um objetivo, é algo a ser alcançado, na verdade o milagre é uma ferramenta para direcionar, para apontar, para conduzir a algo maior.
Com base nisso é que hoje nós iniciamos essa série, queridos, cujo tema é sinais. Repita: sinais. Mais forte: sinais. E nós vamos ver que vamos trilhar uma jornada de milagres. O objetivo é apontar, a partir dos milagres, dos 7 milagres registrados por Jesus, ou registrados por João no 4º livro do Novo Testamento, que Jesus operou e que são conhecidos como sinais. Interessante que essa palavra sinais e maravilhas aparece com muita frequência no Evangelho escrito por João. Esses sinais não são apenas demonstrações de poder. A gente por vezes foca muito no milagre. A gente às vezes foca muito na bênção, sem prestar atenção ao redor, no que Deus está fazendo ao redor. A gente às vezes perde o foco no abençoador, porque está muito focado na bênção. A gente está muito mais antenado com o milagre do que aquele que realizou o milagre, do que ele está querendo mostrar através do milagre. Esses sinais não são apenas demonstrações do poder divino, mas carregam significados espirituais profundos, lições transformadoras para quem os testemunha e experimenta. 7 milagres no Evangelho de João. 3 milagres são de manipulação ou controle de matéria. Transformação da água em vinho, nós vamos falar já já sobre isso. Multiplicação dos pães e dos peixes e caminhar sobre as águas. 3 milagres são de cura. Uma enfermidade mortal, que não é especificada, da vida do filho de um oficial do rei. O milagre de paralisia em João capítulo 5. E de cegueira de nascença no capítulo 9. E uma ressurreição. 3 milagres de manipulação, de controle da matéria, 3 milagres de cura e uma ressurreição. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus, junto com sua família, suas irmãs Marta e Maria, que envolve de uma só vez, irmão. Jesus fez um combo aqui. Ao ressuscitar, Jesus, ele envolveu vários milagres num só, irmãos. Sabe quando você compra aquelas coisas na Polishop, vê aquela propaganda da Polishop, faz assim: não é só isso, tem mais. Jesus ressuscitou Lázaro, mas não é só isso, tem mais. Jesus eliminou a enfermidade letal. Ao ressuscitar, meu amigo pastor Joaquim, pastor Josimar, ao ressuscitar Lázaro, Jesus elimina a enfermidade que o levou a capitular, a morrer. Ele recompõe o seu corpo que já estava há 4 dias em decomposição dentro daquele túmulo. E em terceiro, ele o restituiu à vida, para a glória do nome do Senhor. Escute, Deus quando realiza um milagre na sua vida não vem sozinho, tem coisa maior, tem mais, tem sempre mais, tem algo glorioso esperando por você no meio desta série, no nome de Jesus. Você recebe esta palavra de Deus? Deixa eu continuar, queridos, correr aqui. Como exemplo de que a questão dos milagres é bem maior que os feitos extraordinários, o simples fato dos milagres mencionados no Evangelho de João aparecerem em número de 7, parece ser uma evidência do desejo de João de mostrar o caráter perfeito da obra de Jesus. Não precisa de arremate, não precisa de acabamento. Quando Jesus faz perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. É interessante a gente notar que a utilização quase exclusiva do vocábulo grego para sinais, o vocábulo grego é semeion. João apresenta os milagres de Jesus como sinais, como símbolos. E ele deixa evidente que o propósito dele, a intenção dele, está além de relatar os casos de milagres. Ele faz isso certamente com o objetivo de registrar valores de caráter teológico, apologético e evangelístico. João capítulo 20, versículos 30 e 31, se puderem projetar aí por gentileza na versão Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a área. João 20, 30 e 31, o texto diz assim: na verdade, fez diante dos discípulos muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, versículo 31, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus fez muito mais, e Jesus continua fazendo muito mais na minha vida e através da sua vida também, no nome de Jesus. Qual é o valor teológico dos milagres? No que se refere ao valor teológico, João assegura que os milagres registrados atestam, comprovam que Jesus é o Filho de Deus. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A designação Filho de Deus, ela comprova, atesta. Ela dá um empenho. Ela comprova a divindade de Jesus. O uso da expressão unigênito, Filho de Deus, é uma das formas pelas quais João apresenta Cristo como divino. E essa definição é uma exigência para a salvação. Não é por qualquer caminho, não é por qualquer um. É por meio de Cristo, é o unigênito Filho de Deus. Aliás, a linguagem de João parece trazer à tona uma referência ao gnostismo. Quando você lê 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 4, Paulo está dizendo que naquela época as pessoas estavam preocupadas com genealogia, de onde você vem, para provar quem você é. Hoje você vê na propaganda, meus, canso de ver na internet. O Google hoje, as ferramentas de pesquisa, basta você conversar. Você está conversando, daqui a pouco a primeira coisa que quando você abre, é uma propaganda em cima daquele assunto que você está falando. Esse dia eu estava conversando com meu irmão, quando estava no Rio de Janeiro, a gente falando sobre genealogia, a gente falando sobre a nossa família, Mantovani. Eu me lembro quando eu e minha esposa estávamos numa viagem ao Rio de Janeiro, nós pernoitamos em Barbacena, Minas Gerais, no outro dia acordamos, passamos pela cidade de Santos Dumont, fomos abastecer o carro, fui tomar um café. Ela disse, meu bem, André deve lembrar disso, eu vi um senhor ali vendendo flores, uma planta, eu vou ali comprar uma planta para a mamãe, porque mamãe gosta muito de planta. Eu falei, tá bom. Enquanto eu abasteci, lá veio ela, daqui a pouco, sobressaltada, disse, meu bem, você precisa conversar com o senhor que está lá. Ele é italiano. Eu disse, que coisa boa. E outra coisa, quando eu falei o meu sobrenome, ele disse que a primeira namorada dele tinha o sobrenome Mantovani. Eu disse, vou lá tirar satisfação. Como assim, namorou alguém da minha família e nunca me perguntou nada, não deu dote? E nós fomos conversar, ele pastor também, a gente ficou conversando depois de um tempo. Ele disse, o nome Mantovani vem de uma cidade da Itália chamada Mantova. E quando a gente começou a conversar, eu e meu irmão, sobre a questão da genealogia, sobre a questão da cidadania italiana, de lá para cá, queridos, eu fico vendo o tempo inteiro propaganda na internet, até na televisão, sobre cidadania italiana. A gente quer buscar os nossos antecedentes, nossos antepassados, buscar as raízes da nossa família, para saber de onde nós viemos, quem nós somos, a estrutura da nossa família. Na época de Paulo tinha isso, mas eles queriam para poder ser arrogantes, para poder serem maiorais do que os outros. E aí então dizendo, não, porque fulano, não, ele veio de uma genealogia humana, ele não tem para onde ir. Mas Jesus, Paulo está tentando comprovar, e João assevera isso, que Jesus é o unigênito Filho de Deus, ele veio do próprio Deus. Ele não tem início nem final de dias. Ele é segundo a geração, a genealogia de Melquisedeque. Se você não leu, Melquisedeque aparece na história, pastor Josimar. Conversando com Abraão, ninguém sabe de onde veio. Ele era rei de Salém, mas ninguém sabe de onde ele veio, quem eram seus pais, seus avós e também quem eram seus descendentes. Jesus é assim, ele veio do próprio Deus, unigênito Filho de Deus. A designação de filho assumida por Cristo expressa uma relação familiar com o próprio Deus Pai. A ênfase no Evangelho de João é tão interessante porque nos Evangelhos sinóticos, essa expressão Filho de Deus, ela aparece em 24 ocasiões somente. Mateus, Marcos e Lucas são Evangelhos sinóticos, dada a semelhança entre eles. Mas se em Mateus, Marcos e Lucas
a expressão Filho de Deus aparece 24 vezes, no Evangelho de João aparecem 116 vezes. Esse fato é visto desde o prólogo, o início do próprio Evangelho de João. Você já ouviu isso? João capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas no versículo 14, o versículo diz o seguinte, João 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. O Logos se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, disse João, como a glória do unigênito do Pai. Não era qualquer pessoa. Isso é um aspecto teológico. Os milagres apontam para a divindade de Jesus. O valor apologético dos milagres aponta para provar que Ele é Messias, que Ele é Cristo, que Ele é Salvador. O mesmo texto que nós lemos, João, capítulo 20, versículo 31, para que creiais que Jesus é o Cristo, Christos, Hamashia, o Messias. Ele é o Salvador, ungido, o Filho de Deus. Aliás, o próprio João, em outra passagem, 1 de João 2, 22, ele é muito enfático, quando ele diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E aí quando eu vejo esses teólogos, pastor Renato, falando que Jesus não existiu, eles estão caindo aqui. Eles estão negando que Jesus é o Cristo. E o texto de 1 de João 2, 22 diz assim, e quem nega que Jesus é o Cristo, este é um anticristo. O que nega o Pai e também nega o Filho. Deixa eu continuar. O valor evangelístico dos milagres. O valor apologético significa defesa, irmãos. Uma defesa de uma postura, de um entendimento, de uma compreensão, de uma ideia, de uma teologia. O valor teológico mostra a questão do próprio Deus, a pessoa do Deus, da ontologia de Deus, da teontologia, a pessoa do próprio Deus. Na verdade, isso está coadunado com João capítulo 14, quando Jesus anda com seus discípulos. E aí Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Jesus, como é que é? Jesus nesse dia acho que ficou chateado, irmãos. Como é que é? Mostra-nos o Pai, Senhor. O que nos basta. Como é que é, Filipe? Eu estou há tanto tempo com vocês. Nós estamos andando há quase 3 anos juntos. Nós estamos andando dia após dia. Você me pergunta, me pede para mostrar o Pai. Você não entendeu? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai mais à frente, em João capítulo 10, na verdade atrás, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Por isso também que está isso ligado àquilo que o próprio Tomé disse, Senhor, mostra-nos o caminho. Você não entendeu nada, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora preste atenção aqui, muita gente comete o erro na conjugação do verbo. Jesus não disse, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse quem vai ao Pai. Ele estaria apresentando outra pessoa. Jesus disse, quem vem a mim, vem ao Pai. Ele estava falando de si, porque Ele e o Pai são uma só pessoa. Mistério da Trindade, pastor, eu não entendo, esse negócio da Trindade é complicado. Eu prefiro falar sobre polimônio de 3º grau, polinômio de 3º grau, esse negócio de, eu prefiro falar sobre a quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos, a lei de Hooke, não é do Hooke não, é Hooke. Questão da apologética, da defesa da nossa fé. E a questão evangelística, queridos, é que a relação entre a fé e a vida eterna é claramente exposta na teologia de João. No 3º capítulo do Evangelho escrito por João, nós encontramos no versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O versículo 16 é um versículo áureo da Bíblia Sagrada. Alguém já disse uma certa vez que se toda a Bíblia fosse perdida e só restasse João 3,16, toda a humanidade poderia ser salva, dada a profundidade da teologia de João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36 de João 3, o que todavia, porque por isso diz o texto, quem crê no Filho tem a vida, o que não vem, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A gente precisa entender que é fundamental ressaltar que esse conceito também é testemunhado pelos milagres, semeiam, os sinais, os símbolos realizados por Jesus e registrados no Evangelho de João. O texto que nós lemos há alguns instantes, João 20, versículo 31, diz que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Não com a intenção de trazer likes, seguidores, para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Os milagres servem para mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é Messias e que Jesus é Salvador. Posso começar a pregar, irmãos? Deixa eu voltar para o texto que nós lemos para a gente nos próximos 7 minutos concluir essa mensagem. Porque tem pregador que lê um texto, se afasta do texto, se distancia do texto, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. E eu fiz essa volta para fazer um alinhavo e voltar para João 2, do versículo 1 ao 11. Jesus estava convidado, irmãos. Jesus era social, era sociável. Foi para um casamento. Alguns tentam aí romantizar, tentam explicar que Maria foi convidada e Jesus estava lá também, porque era conhecido da família, os seus discípulos foram para lá. As festas de casamento naquele período, irmãos, demoravam em torno de uma semana. As coisas eram preparadas com antecedência. 7 dias, uma semana aproximadamente, demora um casamento. Hoje a gente fica preocupado com uma noite, com uma recepção, irmã Simone. Naquela época eram 7 dias. E aí o povo servia comida, bebida, e aquela farra, pães, carneiro, frango. E no meio do trajeto, a informação chega para Maria, certamente porque a mãe de Jesus era conhecida daquela família. Alguém cochicha no ouvido dela, ou então manda mensagem no WhatsApp para ela: Maria, acabou o vinho. Estamos preocupados, o que a gente faz? Como toda mãe que tem um filho que faz milagres, Maria procura Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou, a alegria da festa acabou, o povo vai ficar uma semana e não tem mais vinho. A mensagem, a resposta de Jesus parece mal educada, mulher. Só que a nova versão internacional já corrigiu isso. Ele fala assim: senhora, falando sobre, com carinho, com a sua mãe. Mamãe. Os nordestinos, maninha. Por que a senhora está falando comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas parece que dali a alguns instantes chegou a hora. Porque Maria vira para os serventes, e certamente eles foram recorrer, ela foi recorrer a Jesus, e os garçons, os empregados. E agora, o que a gente faz, Senhor? Se tem um mandamento na Bíblia de Maria, é esse: façam tudo o que ele vos disser. Tem até uma canção antiga, pena que o pastor André não está aqui. O mandamento de Maria, para quem quer andar na luz, não é tomá-la como um guia, é obedecer Jesus. Peça à mãe que o filho atende, é uma mentira qualquer, pois ela mesma foi quem disse: façam o que ele vos disser. Ela disse: façam tudo que ele vos disser. Foram procurar Jesus e disse: vocês têm talhas aí? Peças de pedra. Cada uma tinha 2 a 3 metretas, entre 40 e 60 litros. Era um reservatório de água para limpar os pés dos visitantes. Estavam lá na porta: tragam elas.
6 talhas, irmãos. Vamos aí colocar por baixo aí, que cada uma tinha aproximadamente, alguns falam 40, 80, mas vamos dizer que em torno delas 500 litros nelas todas. Uma caixa d'água, irmãos, pequena, 500 litros. Jesus faz uma oração, impõe as mãos, ninguém sabe, porque só quem sabe que foi milagre, como é que ocorreu, são os serventes. Ele disse: agora leve ao mestre-sala, deve ao homem de cerimônia, leve ao irmão do amigo do noivo. Quando ele experimentou, ele ficou abismado, porque de onde trouxeram isso? As lojas estão fechadas, as adegas não estão funcionando, como é que trouxeram isso? E ele procurou o noivo e disse: olha, o normal é que bebam primeiro o bom vinho, e o de menor qualidade inferior seja servido depois, porque ninguém vai perceber mais nada. Mas você guardou o melhor vinho, o bom vinho, para o final. Escute, há 3 lições que eu quero transmitir para você aqui nesta noite, para nós orarmos e irmos para a nossa casa, em nome de Jesus. O que Jesus nos ensina com o milagre em Caná da Galileia? Primeiro, Ele tem o seu momento de agir. Não é quando eu quero, não é quando eu imponho. Esqueci quem foi que disse, mas ele disse, John Bevere, lembrei agora. Pastor americano, ele disse: Deus não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé. Não é porque eu estou necessitado que Ele vai responder, mas é porque eu tenho fé. E quando eu tenho fé, é no tempo dEle, é na hora dEle, do modo dEle, do jeito dEle. Quando Ele quer, Ele faz. Jesus não age no impulso, no improviso, meu amigo pastor Josimar, no desespero do homem. Ele não age porque o homem quer, Ele age no momento que Deus determinar. Ele é Deus, irmãos. Já vi um pregador em cima do púlpito orando e fala assim: Deus, eu te ordeno. Irmão, quase que eu dei uma voadeira no pescoço dele. Deus, eu te ordeno. Irmão Wesley, parece que a geração atual imagina que Deus é um gênio da lâmpada. Vou esfregar aqui e aparece. Pode fazer seus 3 pedidos. Não, não é assim não, filho. Canso de dizer para vocês aqui, tem gente que fala: não, porque Jesus está me respondendo, me orando a responder. Tem uma semana que eu estou. Não. Tem coisa que demora tempo para maturar. Pastor, por que o milagre está demorando? Às vezes não é o teu milagre que está demorando. Às vezes não é o teu milagre que está sendo preparado. O milagre às vezes está pronto. Deus está te aperfeiçoando. Deus está te maturando, te fazendo crescer, para quando o milagre vier, você já estiver pronto para recebê-lo, para a glória do nome do Senhor. Ele não age porque quer, porque o homem quer. Ele age no momento que Deus determinar, e para isso a sua sensibilidade, a necessidade do homem é proveniente do dever de manifestar a glória. O dever ou vontade de Deus em fazer milagres não é para atender às nossas necessidades. A gente vê muito menino hoje, nos dias de hoje, século 21, é um negócio complicado. Sabe aquela história do pai, da mãe? Mamãe, gostei disso aqui, na volta a gente compra. Nunca passava na volta naquele mesmo lugar? Só eu ou você também? Os meninos de hoje, irmãos, se jogam no chão, faz birra, começa a gritar. Eu saio de perto. Deus age na hora que Ele quer. Ele sabe a hora certa. Ele sabe o momento exato. Pastor, mas não está aguentando. Aguenta, suporta mais um pouquinho. Você vai conseguir passar. Porque, deixa eu lhe dizer, dificuldades transformam pessoas comuns em pessoas extraordinárias, disse C.S. Lewis. A dificuldade te amadurece, te fortalece, enrijece a tua musculatura espiritual. Deus está te forjando para algo maior e melhor. O milagre aponta para isso, para dizer que Ele atende, Ele faz na hora que Ele quer. Segundo, a obediência necessária. Fazei tudo o que Ele vos disser. Imagina, os serventes estão lá tentando resolver o problema. Jesus fala assim: pegue as talhas. Você está doido? 40 litros, 60 litros, um troço daquele, carregar, pesado. Não. O pessoal de hoje não quer carregar nem bolsa de compra.
Eu fico abismado com os garçons. Não sei se você já viu. O garçom vai recolhendo coisas, vai empilhando os pratos. Faz: sangue de Jesus tem poder. Se cai um, desmorona tudo. Mas eles obedeceram. Eles atenderam. Não sei não. Senti um negócio nesse cara. Aquele grupo de garçons. Mangorete virou e falou: eu acho que esse cara vai dar bom. Não sei o que ele vai fazer não, mas estou confiando nele. A palavra dele parece que tem firmeza, tem segurança. Eu estou achando que ele tem sustento, ele tem sustância, ele vai sustentar esse negócio. Vamos fazer? Vamos. Então vamos. Obedecer, irmão. Quando obedece, a coisa acontece. Quando Deus manda fazer, faça, porque Ele vai realizar algo extraordinário através da tua obediência no nome de Jesus. Terceiro, a qualidade do que Jesus faz é maior, é melhor, é superior. Ele é o Senhor da qualidade. A gente que faz os arrumadinhos, irmão. A gente que faz os gatilhos, as gambiarras. A gente que dá o jeitinho brasileiro. Quando Jesus faz, Ele faz porque é algo melhor. Ah, pastor, Deus fechou a porta para mim. Se Ele fechou, porque tem algo melhor para você. Pastor, Deus disse não para mim. Se Ele disse não para você, porque o sim de Deus vai aparecer em outdoor para você. E você vai saber que é hora de receber o teu milagre, a tua vitória, a tua bênção no nome de Jesus. Eu e você precisamos estar submissos, observando os princípios do Senhor e da sua palavra. Pessoas que cuidam por fazer tudo como Ele manda, desfrutando em suas vidas a qualidade superior do que Deus tem para nós. Coloque-se de pé, por gentileza. Deixa eu lhe contar algo. Uma irmãzinha anciã, por conta dos problemas de saúde, acabou terminando numa cadeira de rodas. Já fazia algum tempo que ela não ia à igreja, sua família não era cristã, não quiseram seguir os seus passos, na verdade se afastaram do Evangelho. Mas ela ficou sabendo que haveria um congresso na igreja onde ela se congregou por muito tempo. E lá estava um homem de Deus que estaria orando pelos enfermos. E depois de muito conversar com a família, insistiu com eles, a levaram à igreja. A igreja lotada, o pastor orou por muitas pessoas, levaram ela à frente com a cadeira de rodas. Ele orou por ela, mas ela não sentiu forças de se levantar, cansada por conta da idade avançada. Seu filho ou sua filha e seu genro, um pouco decepcionados. Está vendo, mamãe? Está vendo, minha sogra? Tirou a senhora do seu conforto. Ele disse: mas Jesus vai operar, calma. Existem milagres que são instantâneos, irmãos. Eu já vi milagres instantâneos. Eu já vi paralíticos andarem. Já vi gente largar muleta. Já vi gente sendo curada de câncer. Já vi gente levantando de cadeira de rodas. Eu já vi gente cega voltar a enxergar. Eu já vi caroços desaparecerem. Eu já vi. Esses dias eu estava num retiro, final de semana, falando com homens. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja muito chique no Nordeste. Eu era muito bairrista ainda. Cheguei lá, vi a igreja no nível social muito acima do meu. Eu disse: Senhor, acho que o senhor não está aqui não, eu vou embora, não vou pregar não. Aí Deus disse: fica aí, você vai ver o que eu vou fazer. Como diz o bom linguajar nordestino, Jesus fez um peteco santo lá. Orei pelos enfermos. 2 semanas depois eu estava na igreja que eu me congregava, queridos. E uma irmã me abordou, veio de Natal, e veio me entregar uma pasta de exames, pastor Josimar. Pasta de exames? O que a irmã está querendo me... Eu quero que o senhor olhe. Eu olhei,
Os primeiros exames estavam lá indicando um diagnóstico de um problema cardíaco sério. Eu falei assim, o que significa? Eu disse, olha os outros. Fiz o exame essa semana. Depois da sua oração, depois daquilo que nós vimos Deus fazer, os médicos atestaram que eu não tenho absolutamente mais nada para a glória de Deus. Há milagres que são instantâneos, outros demoram. Não é porque Deus não tem poder, porque Ele está amadurecendo a nossa fé, fortalecendo a fé. E aquela irmã voltou para cá dizendo, Jesus vai me curar, tenha calma. Mas ele era para fazer agora, mas quem disse que Jesus tem que fazer agora, na hora que eu quero? Foram para casa. Era um sobrado, uma casa de 2 andares. Aquela irmã anciã dormia, residia na parte de baixo, num quarto. A família foi para cima. 2 horas da manhã, ouviram barulho dentro de casa. A esposa virou para o marido e disse, tem gente aí. Estou ouvindo barulho, está vindo da cozinha. Ele pegou um pedaço de cabo de vassoura, irmão, se é que serve para alguma coisa. Começou a descer pé ante pé naquela escada. Ouviu o barulho da cozinha, parecendo que mexendo nos pratos. A luz estava acesa. Ele disse, o bandido ainda é abusado, acendeu a luz. Quando ele chegou na cozinha, ele olhou, queridos, a cadeira de rodas estava de um lado, a anciã estava de pé, lavando louça, já se preparando para o café da manhã. Olhou para o genro e falou assim, não falei? Eu não disse que Jesus ia me curar? Escute, nessa série de mensagens, sinais, Jesus vai realizar milagres na tua vida no nome de Jesus. Seja de cura, seja de transformação, seja de mudança, de alteração, de ressurreição de fé, Jesus vai operar. Jesus vai realizar coisas extraordinárias na tua vida no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor por meio de uma canção que celebra a Ele e que atende a necessidade do nosso coração de orar e falar com Ele. Promessas, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Declare, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem. Declare, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és. Ele é um Deus de milagres, de promessas, de bênçãos, mas é um Deus de salvação também. Antes de nós orarmos por milagres, por sinais em nossas vidas, alguém que ouviu essa mensagem nesta noite está entre nós e reconhece que precisa entregar a sua vida para Jesus. Alguém que está afastado, esfriou na fé, precisa se reconciliar com Jesus. Dê-nos um sinal com a sua mão, estaremos orando por você. Alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Nós vamos orar, queridos. Vamos orar por sinais em nossas vidas no nome de Jesus. Pastora Marlúcia, eu não cheguei a anotar. É Cristina Marques. Cristina Marques. Entregou a sua vida para Jesus, mas foi diagnosticada com câncer. Precisa de acompanhamento, de tratamento. Nós vamos orar por ela no nome de Jesus. Vamos orar pela família da irmã Maria Bonfim, irmão Francisco. Irmã Maria Bonfim ontem foi promovida à eternidade, foi descansar no Senhor. E vamos orar pela família. Apesar de nós sabermos, nossos irmãos em Cristo que servem a Deus fielmente estão nos braços do Pai quando falecem. A família sofre, a família se entristece. Vamos continuar orando pelo senhor Luciano, pai da Luana. Perguntei a ela ali há pouco tempo, diz que está em tratamento e acompanhamento de fisioterapia, está quase 100%. Vamos orar porque a vitória, queridos, a gente tem que aprender a orar, não é para ser atendido, não pastor, não, a gente tem que orar até ser atendido. Pastor, e depois que terminou, eu recebi, aí eu paro, não, aí você começa a orar agradecendo.
Vamos orar pelo terreno da nossa igreja em Águas Claras aqui no nome de Jesus. Vamos continuar orando pelo pastor Roberto, pela conclusão do seu processo de tratamento no nome de Jesus. Feche teus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ora pela minha saúde. Estou acometido de uma gripe, um resfriado de ontem para cá. A garganta está pedindo arrego. O pregador, o pastor precisa de garganta saudável para poder falar. Então ore por mim, ore pela minha saúde, ore pela minha casa, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esta primeira oportunidade que o Senhor nos deu na quarta da graça do dia 6 de novembro de 2024, iniciando essa série Sinais, apontando que eles são símbolos. Os milagres são apenas indicação, claro que são importantes, mas eles apontam por coisas extraordinárias, a valores teológicos, apologéticos, evangelísticos. Eles apontam, principalmente no dia de hoje, da transformação da água em vinho. Nós vemos que o Senhor opera quando quer, que o Senhor realiza quando quer, que o Senhor opera no meio da obediência. Em terceiro lugar, que tudo que o Senhor faz é maior, é melhor, é superior, é de qualidade sublime, Pai. Então nós invocamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida do irmão Francisco, de sua família. Estão enlutados pela partida da irmã Maria Bonfim. O Senhor console, conforte o coração desta família. Oramos por Cristina Marques, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus poderoso, é Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. O Senhor pode, em nome de Jesus, debelar este problema, este mal na vida, no corpo desta nossa irmã, no nome de Jesus. Mas se for necessário ela passar pelo tratamento, esteja com ela, seja com ela, acompanhe os médicos, dá ela vitória, para que em breve nós tenhamos o testemunho de que ela foi curada para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Senhor Luciano, pai da irmã Luana, que ele tenha uma recuperação total, plena, em breve, que nós o vejamos como ela nos contou, ativo, hiperativo, trabalhando de um lado para o outro, glorificando ao Teu nome por aquilo que o Senhor está realizando em sua vida. Oramos pelo pastor Roberto na conclusão desse tratamento, que o Senhor dê vitória ao Teu filho, a irmã Eusa, no nome de Jesus. Oramos pelo terreno da nossa igreja em Águas Claras, Pai. Abre as portas, revela-nos onde será o novo solo para a sede própria da nossa igreja, no nome de Jesus. Nós profetizamos milagres durante toda esta série de mensagens no nome de Jesus. Que os Teus filhos que aqui vieram nesta noite possam receber alegria, possam receber milagre, transformação, alteração. Ó Pai, que o Senhor possa, com a Tua mão poderosa, manipular, controlar, orientar, direcionar, capacitar a cada um de nós, para que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas e por intermédio das nossas vidas. Despede-nos em paz, guarda as nossas vidas, dá-nos uma noite abençoada de paz, de tranquilidade, de descanso, de repouso. Faz-nos recuperar a nossa energia para que amanhã, quinta-feira, estejamos prontos para Te servir e propagar o Teu reino. Nós oramos convictos da Tua intervenção e porque o Senhor está nos ouvindo, porque oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, e que sinais ocorram na tua vida, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Quarta-feira nos encontramos aqui novamente para a glória do nome do Senhor.